Olá, meus amigos! As lagoas localizadas entre os arrozais e o pequeno rio serão o ponto de partida para a aventura de hoje. Os agricultores aqui não apenas cultivam, mas também cultivam a aquicultura, transformando pequenos camarões em uma enorme fonte de renda. Neste momento, aprenderemos como os agricultores criam e produzem milhares de milhões de camarões numa indústria que vale 68,4 mil milhões de dólares. O camarão cultivado é responsável por 55% da produção global de camarão. Cerca de 75% do camarão cultivado é produzido na Ásia. A maior parte ocorre na China, seguida pela Tailândia, Indonésia, Índia e Vietnã. A criação de camarão tem gerado rendimentos significativos nestes países em desenvolvimento. A criação de camarão deixou de ser uma empresa tradicional e de pequena escala para se tornar uma indústria global. Os avanços tecnológicos levaram os agricultores a criar camarão em densidades cada vez maiores. Para ter uma boa colheita, o fator primordial é a semente. Camarões fêmeas põem de 150 a 500 ovos por vez. Após a eclosão, as larvas de camarão são geralmente incubadas por cerca de 15 a 21 dias para aumentar as taxas de sobrevivência antes de serem transportadas para a fazenda. É claro que o ciclo de vida do camarão ocorre em condições totalmente controladas pelos agricultores. Para criar camarão de forma eficaz e intensiva, os agricultores devem acelerar o crescimento e controlar o processo de cultivo para que os camarões tenham tamanho uniforme. Na exploração pecuária, antes de receber um novo lote de camarões bebés, os agricultores tratam o nível de pH do tanque. Cada lagoa possui um gerador de oxigênio, teto, revestimento inferior e tubos de plástico colocados embaixo para absorver a água e liberar o ar da lagoa. Os camarões são alimentados com uma dieta rica em proteínas, muitas vezes fornecida em forma de pellets que consiste em farinha de peixe, farelo de soja e outros suplementos. O horário de alimentação é ajustado de acordo com a taxa de crescimento do camarão. Se bem cultivado, o camarão maduro pode ter de 12 a 20 centímetros de comprimento. Com esse método de cultivo intensivo, os camarões atingem um peso de 40 camarões, CIB, após 80 dias, com uma produtividade de 5,5 toneladas por viveiro. Pequenos camarões são criados em vastos viveiros de camarão e passam por uma jornada mágica de desenvolvimento. Com uma combinação flexível de experiência tradicional e tecnologia moderna, esses agricultores criam uma cadeia produtiva sustentável, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade. Todos os dias, o trabalho dos carcinicultores começa logo pela manhã. Eles verificam regularmente a situação do lago para saber o estado do camarão. Na época da colheita, tudo será muito mais difícil. Às vezes, a colheita do camarão ocorre à noite assim. O objetivo é levar todos os camarões para a terra o mais rápido possível e transportá-los imediatamente para a instalação de processamento, porque só assim eles poderão garantir a qualidade e levar ao consumidor o camarão mais fresco. Este agricultor está alimentando camarões usando métodos tradicionais. Eles percorrerão a área do lago para espalhar comida. Dessa forma, garantem que 95% do alimento possa ser entregue a todos os camarões do viveiro. Esta fazenda é mais investida, a alimentação é feita em dispensadores automáticos de ração. Entretanto, independentemente do tamanho da fazenda de camarão, os custos com alimentação ainda representam 50% a 70% dos custos de produção. Os criadores de camarão dependerão do oxigênio dissolvido, pH, amônia, cor e odor da água como indicadores para avaliar a qualidade da água do viveiro. Quando as condições da água nos tanques se deterioram devido a restos de comida e excrementos de camarão, os agricultores tratam a água do tanque para prevenir doenças. O tratamento periódico da água é realizado com desinfetantes pela manhã. Após 6 horas, os agricultores continuam a adicionar probióticos ao tanque
para criar condições para a proliferação de bactérias benéficas no ambiente do tanque. Em tanques comerciais, os camarões são criados desde o estágio imaturo até o tamanho comercializável, e a maioria das explorações agrícolas produz 1 a 2 colheitas por ano. O momento da colheita do camarão depende das condições do camarão no tanque e do preço de mercado. Portanto, antes da colheita, os agricultores colherão amostras lançando redes em diferentes áreas do tanque para determinar o peso corporal médio e o estado geral. Normalmente, os camarões são colhidos quando têm cerca de 3 a 6 meses de idade. As pequenas propriedades colhem manualmente usando redes ou armadilhas. Nesta fazenda, o tanque será drenado e, em seguida, os camarões serão recolhidos em redes. Enquanto os homens arrastavam as redes para a costa, os camarões eram colocados em barris de plástico cheios de gelo. Essa é uma forma de preservação do frio e, ao mesmo tempo, faz com que o camarão enfrente uma morte lenta. Em menos de 10 horas após a colheita, o camarão deve ser congelado e transportado para câmaras frigoríficas ou unidades de processamento. Normalmente, enquanto os agricultores organizam a colheita, as fábricas organizam o transporte. Depende da localização, mas na maioria dos casos, as caixas de camarão são transportadas por caminhão. Uma vez na unidade de processamento, os trabalhadores utilizam produtos antioxidantes para prevenir a formação de melanina nesta fase. Após a lavagem dos camarões, eles são avaliados quanto à cor e qualidade, e assim classificados. O camarão pode então ser processado posteriormente por descascamento, raspagem ou pré-cozimento. Depois de assim processados, são acondicionados em sacos e caixas e congelados, prontos para exportação. Na fábrica de embalagens, todo o processamento deve ser feito muito rapidamente, com meta de tempo máximo de 4 minutos desde o momento em que os camarões são retirados do tanque de lavagem a frio na área de recebimento até o momento em que são colocados no freezer. Veja bem, durante a colheita do camarão, os agricultores tentaram resfriar o camarão o mais rápido possível. Mas todos esses esforços serão em vão se a temperatura do camarão aumentar durante o processamento no frigorífico, porque lá está muito quente. Portanto, durante o processamento, os trabalhadores devem manter a temperatura do camarão abaixo de 3 graus Celsius. Os funcionários que trabalham em fábricas de embalagens devem usar roupas adequadas para se manterem aquecidos, mantendo uma boa higiene na fábrica. Aqui, os tanques receptores lavam o camarão. O transportador de inspeção é projetado e equipado com equipamentos para verificar e remover produtos moles e danificados antes de alimentar um novo lote de camarão na máquina de classificação. A máquina classificadora é responsável por monitorar e classificar o tamanho do camarão. Esta é a última oportunidade para remover camarões inadequados ou materiais estranhos antes do início do processo de embalagem. O camarão congelado é muito frágil. Portanto, o manuseio inadequado desses produtos congelados costuma causar a quebra do camarão. Todas as etapas de embalagem, incluindo os preparativos para o envio, devem ser realizadas com cuidado para evitar danos à qualidade do camarão. Recentemente, os modelos de cultivo de camarão de alta tecnologia são populares entre os agricultores porque podem produzir 3 colheitas de camarão por ano, quase o dobro em comparação com os modelos de cultivo tradicionais. A carcinicultura de alta tecnologia ajuda a gerenciar a qualidade da água da carcinicultura e a reduzir o risco de doenças causadas pelo clima. Ao mesmo tempo, o meio ambiente é protegido porque as águas residuais são minuciosamente tratadas. A taxa de mortalidade do camarão na carcinicultura de alta tecnologia é significativamente menor do que nos modelos de cultivo tradicionais. A indústria do camarão está se concentrando em investir no desenvolvimento de um sistema fechado de cultivo de camarão, desde a produção até a venda, para reduzir os custos de produção e melhorar a qualidade do camarão. Os carcinicultores uniram-se para formar cooperativas para criar camarão em grande escala.
Essas cooperativas recebem sementes, rações e materiais de cultivo de camarão de qualidade, ao mesmo tempo que garantem a produção de vendas para essas cooperativas. Esses sistemas de carcinicultura combinados com linhas de produção fechadas trazem excelente eficiência econômica. Além dos benefícios, desafios como doenças e flutuações nos preços do camarão no mercado também são as principais preocupações dos agricultores. Isto torna necessário que os agricultores monitorizem e analisem continuamente as situações, pensem em soluções e se adaptem rapidamente a estes desafios crescentes. Existem muitas espécies de caranguejos na Europa, mas o caranguejo castanho, também conhecido como caranguejo comestível, é o mais consumido. Outras espécies populares são o caranguejo-aranha espinhoso e o caranguejo nadador aveludado. Todos esses caranguejos são encontrados principalmente em águas europeias, como as Ilhas Britânicas, Irlanda e norte da França. Todos os anos, a captura de caranguejo marrom na UE ultrapassa 44 milhões de libras por ano. Eles normalmente se reproduzem de novembro a janeiro, mas os regulamentos proíbem a colheita de fêmeas com frutos silvestres para garantir a sustentabilidade. Assim, a época nobre para a captura de ciris é de maio a outubro, quando são mais abundantes e produzem carne da mais alta qualidade. Esses caranguejos podem viver até 15 anos, crescer até cerca de 28 centímetros de largura e pesar até 2,5 quilos. O envasamento é o método mais comum usado para capturar caranguejos marrons. No Reino Unido, os pescadores usam potes de salão que possuem uma série de câmaras pelas quais os caranguejos devem navegar, dificultando sua fuga. Eles costumam deixar os potes com iscas no fundo do mar durante a noite e recuperá-los no dia seguinte. Este método é altamente seletivo e minimiza as capturas acessórias. Em algumas partes da Irlanda, um método menos comum de colheita de caranguejos é a pesca de arrasto. Isso é usado em águas mais profundas, onde o envasamento é menos eficaz. No pesqueiro, os pescadores arrastam redes de arrasto ao longo do fundo do mar. Este método pode ser eficaz, mas muitas vezes resulta em maiores capturas acessórias e pode danificar o fundo do mar. Um dia típico para um pescador de caranguejo começa bem antes do nascer do sol. Eles preparam seus barcos, verificam o equipamento e garantem que haja iscas suficientes a bordo. Em seguida, eles navegam em direção a áreas de pesca pré-determinadas usando tecnologia como GPS e mapas ao vivo, em vez de uma bússola e um mapa em papel, como antigamente. Aqui, cada pote é içado a bordo e classificado meticulosamente. Cada caranguejo deve ter ambas as garras cortadas, caso contrário eles se despedaçarão. Os pescadores normalmente manuseiam de 300 a 500 potes diariamente. Em 2023, o total de desembarques de caranguejo na UE atingiu mais de 30 milhões de libras, com um valor de aproximadamente 40,4 milhões de dólares. Para manter esta situação durante anos, cada país da UE estabelece limites diferentes para o número de caranguejos que podem ser capturados, para garantir que não ocorre sobrepesca. Os caranguejos e as fêmeas de tamanho reduzido são devolvidos ao mar, garantindo o futuro da população. Embora o Reino Unido tenha saído da UE em 2021, foi o maior fornecedor de caranguejo fresco da UE, com as exportações a atingirem 20,6 milhões de libras em 2023, enviadas principalmente para Espanha, China, França e Portugal. Esta abundância deve-se principalmente ao facto de o país ter ambientes favoráveis para o desenvolvimento dos caranguejos, com áreas de pesca notáveis, incluindo o Mar da Irlanda, o Mar do Norte, o Canal da Mancha e a Costa Atlântica. Terminada a triagem, os pescadores seguem para o próximo conjunto de potes, repetindo o processo até que todas as armadilhas tenham sido verificadas. A maioria dos barcos de pesca de caranguejo é contratada por uma empresa de frutos do mar,
Assim, uma vez de volta ao porto, a colheita do dia é descarregada, pesada e entregue imediatamente nas instalações de processamento de frutos do mar. O produto comercial de caranguejo mais famoso na UE é a carne de caranguejo pasteurizada e enlatada. Pouco depois de serem capturados, os caranguejos são mortos automaticamente em uma esteira transportadora. Em seguida, eles são bem cozidos no vapor ou fervendo. Depois disso, são resfriados e descascados para a extração da carne. Em seguida, é embalado em latas e selado com calor, garantindo uma longa vida útil. Por fim, as latas são etiquetadas e embaladas com gelo para distribuição. Embora o caranguejo marrom seja o mais conhecido, há outro caranguejo que também possui um valor comercial significativo. À espreita no fundo do mar do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo, encontram-se milhões de caranguejos-aranha espinhosos europeus. Esta arraia tem perseguido este grupo de caranguejos-aranha. Extrai rápida e impiedosamente toda a carne da casca do caranguejo. Esses caranguejos podem crescer bastante, com carapaças de até 7,8 polegadas de largura e garras superiores a 19 polegadas para machos adultos. A pesca europeia do caranguejo-aranha é um contribuinte econômico significativo, particularmente em países como Espanha, França e Reino Unido. Depois de capturar caranguejos-aranha espinhosos europeus, os pescadores são obrigados a comunicar com precisão as suas capturas online aos gestores das pescas no prazo de 72 horas. Os caranguejos colhidos são rapidamente transportados para instalações de processamento. À medida que os caranguejos vivos são colocados em correias transportadoras, eles são mortos de forma rápida e humana por sistemas automatizados que lidam com até 40 caranguejos por minuto. Após o processamento inicial, os caranguejos são separados, ficando retidas apenas as pernas e outras partes comestíveis. As instalações que vendem caranguejos inteiros irão mantê-los como estão. Os caranguejos são separados e colocados em recipientes com peso dependendo dos pedidos. Cada uma dessas gaiolas de metal comporta 45 libras. Em seguida, são cozidos por 18 minutos a 210 de grau, garantindo que a carne esteja bem cozida, mantendo sua textura e sabor. Os caranguejos são resfriados rapidamente para interromper o processo de cozimento, mergulhados em água salgada a baixas temperaturas e, finalmente, em água doce para prolongar sua vida útil em até 2 anos. Embora haja pouca procura destes caranguejos no Reino Unido, a maior parte da captura britânica é exportada para a Europa continental, onde é vendida por cerca de 24,99 dólares por libra. A valiosa carne da perna do caranguejo-aranha europeu tem um custo elevado. Um relatório de 2022 da Fish Safety Foundation estimou que cerca de 100 mil pessoas morrem anualmente durante o exercício de atividades de pesca comercial. No Reino Unido, a taxa de lesões não fatais entre os trabalhadores da pesca é a mais elevada de qualquer indústria. Apesar das melhorias na segurança, a pesca comercial do caranguejo continua a ser um dos trabalhos mais perigosos a nível mundial. Os pescadores enfrentam estresse, exaustão física e condições meteorológicas adversas imprevisíveis, aumentando o risco de quedas ao mar e subsequente afogamento. Mesmo pequenos deslizes no convés podem ser catastróficos, especialmente quando estão longe de assistência médica.